Olá, vamos começar então essa leitura compartilhada do conto Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman, uma escritora americana que viveu de 1860 até 1935. Este conto, então, foi publicado em 1892. É um conto que foi recusado, algumas vezes antes de ser efetivamente publicado, e a gente vai entender por que, eh, houve tanta relutância, né, em publicar esse texto. O que que ele traz de tão perigoso, desconfortável e incômodo que poderia ali justificar essa rejeição, né. Eh, e é um conto que vai trazer para a gente temas como a loucura, a escrita, porque a personagem principal escreve diários, o entrelaçamento entre ficção e biografia, porque há elementos, né, autobiográficos aí dentro deste conto. Então, algumas experiências que a autora efetivamente viveu acabaram de alguma forma figurando dentro deste conto que é uma ficção, tá bom? E a gente vai poder falar também de como aquilo que está sendo descrito no conto, aquilo que está sendo experimentado no conto, tem a ver especificamente com questões ligadas ao papel, à função da mulher, tá? Porque é um conto que depende de a gente entender também um pouco disso. Nessa leitura compartilhada, eu não vou ficar me debruçando, né, sobre muitos detalhes aí do nosso texto. Vou trazer uma leitura minha mesmo, comentários de leitura bem informais, como geralmente eu faço aqui. Só que dessa vez, quis tentar fazer algo um pouco mais estruturado e talvez, mais fácil de acessar para outras pessoas. Então estou capturando aqui esta gravação, tanto em vídeo quanto em áudio para vocês poderem acompanhar. E, bom, a edição que eu estou usando é essa aqui da José Olímpio. Não dá para ver? Dá para ver? Dá para ver. Eh uma edição da José Olímpio, que tem a apresentação da Márcia Tiburi, e é uma edição bem bonitinha, assim, bem gostosa de ler, tamanho da letra, tudo mais. Mas é um conto que vocês podem achar em várias outras edições. Ele não é, como é um conto, a gente não tem como capitular essa leitura, né? Nessa edição, não sei se isso se repete em outras, não cheguei a checar. Ele tem divisões, né? Então é como se ele tivesse aqui seções. Então a gente, por exemplo, no início, né, começa assim, o conto começa com a frase, deixa eu achar aqui direitinho. É muito raro que pessoas comuns como John e eu consigam alugar propriedades ancestrais para o verão. E aí, essa primeira sessão, vou chamar assim, né, vai até "Lá vem John, preciso pôr isso de lado, ele detesta que eu escreva". Então, essas daqui umas 4 páginas, seria um primeiro segmento deste conto. Como a gente não tem muito como dividir, e eu não sei se todas as edições estão com as mesmas divisões que a gente encontra nessa aqui, eu vou sempre me referir à primeira e última passagens de cada trecho que eu comentar. Hoje eu acho que vou comentar os 2 segmentos iniciais, tá bom? Então vamos lá, de que se trata esse conto? Só para a gente entrar, né, contextualizar um pouquinho a nossa leitura. A situação inicial é a seguinte: temos um casal, a narradora protagonista e seu marido John, indo passar uma temporada em uma casa, de campo, né, afastada de tudo, uma casa que não está nas melhores condições do mundo, mas ainda assim uma boa casa, uma propriedade que seria difícil de ser alugada assim tão rapidamente. E eles vão passar esse tempo lá para que essa mulher se recupere. Se recupere de quê?
é muito vago, né? De que ela padece? Ela tem uma melancolia, ela tem uma fragilidade. Esse marido dela é médico, então ele acha que estar ali naquele contexto de casa de campo vai promover circunstâncias favoráveis para que ela se recupere. Mas é sempre muito vago. O que é exatamente esse sofrimento dela e o que exatamente significaria do ponto de vista desse marido e dela própria. A gente vai ver que tem diferenças grandes aí, se recuperar. Mas enfim, o contexto está dado. Há outros personagens que são mencionados ao longo da história, nós vamos ver com calma, mas o núcleo principal é a relação entre ela e o marido e a relação entre ela e o papel de parede amarelo. Então vamos ver que papel é esse, porque que ele mexe tanto com essa narradora, com essa protagonista. Então, alguns elementos que a gente tem já desde o princípio desse conto. Primeiro, ela já começa desconfiando dessa casa, ela já começa super desconfiada aí dessa propriedade. E a gente sabe disso, primeiro pela frase inicial, né? É muito raro que pessoas comuns como o John e eu consigam alugar propriedades ancestrais para o verão, uma mansão colonial. Então, alugar a casa já é um fator estranho. Nossa, como que nós conseguimos alugar essa casa? De todo modo, estou pulando umas partes, né? Vou destacar algumas frases aqui. Digo com orgulho que há algo estranho nela. Do contrário, por que a teriam alugado por tão pouco? E por que teria ficado desocupada por tão pouco tempo? Desculpa, perdão, li errado. Por que teria ficado desocupada por tanto tempo? Então, aqui a gente já tem na casa essa relação que ela estabelece de início de estranheza e de desconfiança. Né? No princípio, na primeira frase, ela tá de alguma forma ali alinhada com esse marido. Em que sentido? São pessoas comuns. Então, ali ela encontra ali um fator que parece que a equivale a esse marido nessa frase. Pessoas comuns como John e eu. Ok, então temos aí essa primeira apresentação do casal. Pessoas comuns como John e eu. Dá a entender que eles estariam alinhados de alguma forma. Mas aí ela acha a casa estranha, e em ela achar a casa estranha, o John ri dela, o marido ri dela. E o comentário da narradora é: isso é de se esperar no casamento. Vai ser muito importante a gente prestar atenção nesse tipo de comentário que a gente vai ter ao longo do texto, que essa narradora vai fazer sobre o próprio casamento e sobre as atitudes do marido. Por quê? Porque são comentários que não vão se manter uniformes, lineares, estáveis ao longo do tempo. Ela vai, pouco a pouco, começar a colocar esse marido em dúvida. Aqui, nesse simples comentário, isso já é de se esperar no casamento, a gente tem uma frase que fica ambígua, porque a gente não consegue só por essa frase entender se aí estaria uma crítica a esse modo de estar casado ou se ela estaria simplesmente achando normal, é esperado, faz parte do casamento e eu não me incomodo que o John ria de mim. A gente não sabe, isso fica meio em suspenso. Então, vamos pegar uns elementos formais sobre essa narradora que vão ser importantes e que já estão postos, né? Quando a gente lê um texto, a gente pode ter uma narração que se mantenha um pouco distanciada da cena. Uma narração que narre de um outro lugar, né? Que narre ali a partir de uma terceira pessoa, desconectada dessa cena principal, ou até conectada em brincar, enfim, conectada a esses personagens e às sensações que eles têm, porém não participante da história. E aí, muitas vezes, você ter uma narração que está em terceira pessoa vai te colocar, como leitor, numa posição um pouco mais confortável de saber que essa narrativa está sendo controlada.
Não é uma regra, mas a sensação que a gente tem a ler, por exemplo, um conto mais tradicional ou um romance mais tradicional é que essa história está ali organizada para nós. Então a gente entra na história sabendo, ó, fulano de tal estava indo para a propriedade que eles alugaram. Tarará, parará, parará. Então você tem ali uma voz que está organizando os acontecimentos, organizando essa experiência, dando para nós alguns elementos contextuais de temporalidade, de espaço, identificando essas personagens, fazendo com que se torne mais coerente para nós a leitura. Então, isso seria um modo de narrar mais tradicional, né? Mais ligado aí a técnicas narrativas romanescas que a gente vê em romances mais tradicionais e contos também. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, quando a gente tem uma narradora que está ela mesma confusa com a experiência, ela não consegue organizar para a gente isso. Nós, ao lermos, acabamos experimentando, junto com a narradora, essa confusão. Então, há elementos que ela desconhece, há elementos que ela pressente sobre a casa, ela acha a casa estranha, ela está, e isso é um elemento relevante, ao longo do livro, escrevendo um diário escondido. Então, muito do que a gente lê que ela está narrando seria como se nós tivéssemos acesso ao que ela está escrevendo. E então, ela não fica explicando para a gente, ela não fica justificando para a gente. Ela não é uma narradora, né? Cartesiana, uma narradora que está ali dando um contorno a essa experiência. Ela é uma narradora que está ali às voltas, né, com as suas próprias dúvidas acerca do que está acontecendo. O que acontece nessa casa, o que acontece com o marido dela, como que a vida é. Então, ela é uma narradora que vai ter dúvidas. E isso parece tão simples, tão óbvio, mas isso é relevante. Porque se você comparar com uma prosa, um outro tipo de narrativa, um outro tipo de narração, você vai ver que o narrador pode simplesmente afirmar, né? Coisas, fatos, ele sabe o que acontece com os personagens, ele sabe o que acontece cena a cena. Agora, aqui ela não sabe. Então, é uma narradora em que a gente vai ver um pensamento que se coloca em dúvida a todo momento, que questiona o que está acontecendo, que não entende o que está acontecendo, que desconfia e que não dispõe de fatos para confirmar as suas dúvidas ou não. Então, é uma narradora bastante peculiar, tá? Isso vai ser importante para a gente. Então, vamos lá. Ela vai já nesse momento inicial falar da escrita, né? E aí ela diz que segredar ao papel é um grande alívio para a mente dela. E em vários momentos ela vai ter uma relação de uma certa ambivalência com essa escrita. Me faz bem escrever, eu quero escrever, não querem que eu escreva, escrever me dá alívio, escrever me perturba. Então, ela vai trazer esses elementos ao longo do conto. E isso é importante porque isso, de fato, acontece com a escrita ou com qualquer processo que se queira ali de autorreflexão, né? De uma reflexão, de uma interlocução consigo mesmo. Por que que isso desperta ambivalência? Porque, por um lado, dá alívio, por um lado, eu posso escrever. Por outro lado, eu estou indo contra algo que alguém quer para mim. Alguém que, no caso, não é dispensável, mas o meu marido, o meu médico, né? Alguém que me quer bem, vamos colocar aí entre aspas, porque esse marido é uma figura complexa também. Quer dizer, menos complexa que ela, né? Mas traz ambiguidades. Também, quando a gente se aproxima da escrita, quando a gente se aproxima de algum lugar de reflexão, a gente se disponibiliza para questionar. E se disponibilizar para questionar pode ser um processo bastante angustiante, porque há coisas que eu questiono
e eu consigo, de alguma forma, solucionar ou dar aí um entendimento, dar ali algum contorno, e há coisas das quais eu me aproximo, coisas que eu questiono a respeito da minha vida, da minha condição, do que eu estou passando, e que eu me vejo num impasse, eu me vejo num lugar em que eu não tenho força ativa para sair daquela situação, que é a situação dessa mulher. E então, dar-se conta dos impasses, dar-se conta das angústias, é um processo doloroso. Então, por um lado, traz alívio, por outro lado, também perturba. Ela vai, né, mais um elemento formal, ela vai ali, então, falar dessa recuperação. Eu não estou me recuperando tão rápido, talvez eu não esteja me recuperando tão rápido porque eu estou escrevendo ainda. E ela se pergunta: e o que se pode fazer? Ela se pergunta: o que se pode fazer? Vou ler para vocês um trecho. O que se pode fazer? Se um médico de renome, que venha a ser seu próprio marido, assegura aos amigos e parentes que não se passa nada de grave, que se trata apenas de uma depressão nervosa passageira, uma ligeira propensão à histeria, o que se pode fazer? Meu irmão também é médico, e também de renome, e diz o mesmo. Assim, tomo fosfatos ou fosfitos, não sei ao certo, e tônicos e ar fresco, e dou caminhadas e faço exercícios, e estou absolutamente proibida de trabalhar, entre aspas, até me restabelecer. Em particular, discordo da opinião deles. Em particular, acredito que um trabalho adequado, com estímulos e variedade, iria me fazer bem. Mas o que se pode fazer? Né? Então, assim, ao longo do texto, a gente vai ter várias repetições. Aqui, a repetição da frase, e o que se pode fazer? E o que se pode fazer? E o que se pode fazer? Já dá para a gente um tom de um certo lugar labiríntico, em que ela se encontra sem saída, né? Então, isso vai ser importante, porque quando a gente analisar o papel de parede em si, a gente já vai entrar nele, mas ele vai ganhando cada vez mais atributos ao longo deste conto. A gente vai ver que algo que está ali figurado nesse papel de parede é a sensação de prisão, de submissão, de impotência. Está ali de alguma forma colocada. Então, quando ela se questiona o que se pode fazer, o que se pode fazer, o que se pode fazer, num momento da narrativa em que nada indica, a gente sabe que ela está de alguma forma doente, ou se sentindo doente, ou padecendo de algum sofrimento, mas nada aqui indica para nós que ela esteja louca, né? Nesse momento, isso não está dado. Então, a gente adere, né, a essa perspectiva dela. E a gente sente o quanto ela está ali presa, mas a gente ainda não sente a dimensão dessa prisão. Mas nós ficamos com essa pergunta: o que se pode fazer? O que se pode fazer? Não sei, né? O marido, então, recomenda que ela não pense sobre a condição dela, né? Passa ali o que ele pede, tome fosfatos ou fosfitos. Então, veja que numa frase tão simples como fosfatos ou fosfitos, não sei bem ao certo, a gente vê também o quão pouco ela está apropriada, o quão pouco ela acessa desse tratamento que está sendo dado a ela, né? Ela está ali sendo tratada bem como uma criança. E isso é algo que vai aparecer na casa também. Ela repete ainda nessas páginas iniciais que tem algo estranho na casa. Então, essas repetições elas vão reforçando para a gente as sensações dessa narradora. E ela vai reforçar também o quanto ela acha, então, ou ela tem ali uma ambivalência com isso, mas não está muito bem delineada. O quanto o marido é bom, o marido é amável, o marido quer que ela se recupere, e ela ali, tipo, não consegue melhorar, e poxa, mas o marido é tão bom para ela e tal. E a questão da criança ser tratada como criança vai aparecer na configuração espacial deste quarto que ela ocupa, porque este quarto que ela ocupa, na casa, ela queria um outro quarto. Ela queria ficar num determinado quarto, mas o marido manda ela lá para o outro quarto porque acha que vai ser melhor.
E este quarto que ela vai ocupar, que é o quarto que tem o papel de parede amarelo, é um quarto infantil, no andar de cima da casa. Vou ler para vocês a descrição do quarto e a descrição do papel de parede, a primeira descrição, né? Porque a gente vai ter várias ali. Então, ela diz assim: assim, ficamos com o quarto infantil no andar de cima. Trata-se de um quarto amplo e arejado que ocupa quase todo o andar, com janelas por toda a volta e abundância de ar e luz. Creio que a princípio foi um quarto infantil, depois sala de brinquedos e ginásio, pois as janelas são gradeadas, guardem este ponto, então há grades nas janelas e há argolas e coisas do tipo nas paredes. A tinta e o papel de parede dão a impressão de que funcionou aqui uma escola para meninos. Grandes pedaços do papel foram arrancados acima da cama até onde consigo alcançar, e também do outro lado do quarto, perto do chão. Nunca na vida vi um papel tão feio. Um desses padrões irregulares e exagerados que cometem todo tipo de pecado artístico. Então é feio, tem um padrão, um desenho irregular e exagerado. É esmaecido o bastante para confundir o olho que o segue, intenso o bastante para o tempo todo irritar e incitar seu exame. E quando seguimos por um tempo suas curvas imperfeitas e duvidosas, elas de súbito cometem suicídio. As curvas cometem suicídio. Afundam-se em ângulos deploráveis, aniquilam-se em contradições inconcebíveis. Peraí, deixa eu acabar essa parte e já comento isso. A cor é repulsiva, quase revoltante. Um amarelo enfumaçado e sujo, estranhamente desbotado pela luz do sol em seu lento transladar. Em alguns pontos, é de um alaranjado pálido e desagradável, em outros, de um tom sulfuroso e enjoativo. Não espanta que as crianças o odiassem. Eu mesma o odiaria se tivesse de viver muito tempo neste quarto. Lá vem John. Preciso pôr isso de lado. Ele detesta que eu escreva. Bom, vamos lá. Então, olha só. Chegamos. Eu fiz várias paradas para comentar a forma, para comentar como ela está narrando, mas o que a gente tem até agora em termos de enredo é a chegada nessa essa situação inicial. Situação inicial é o marido, a casa, a doença dela, em específica, o tratamento que o marido dá. O marido é médico, o marido é uma autoridade ali, não só no ambiente público, porque ele é médico, como também no ambiente privado, porque afinal de contas ele é marido dela. Estamos falando de uma narrativa, né, de um tempo atrás. Chegando no quarto infantil, ela que está sendo tratada como uma criança vai ocupar este quarto infantil, este quarto para o qual ela infere toda uma história assim, então era para criança, depois deve ter virado sala de brinquedo, talvez tenha sido uma escola para meninos, então ela vai inventar ali uma história para esse quarto. E ela se detém no papel de parede. Papel de parede, a princípio, ele é feio, tem padrões irregulares exagerados, depois ele é esmaecido, mas ao mesmo tempo ele é intenso. Então veja que difícil descrição. Ao mesmo tempo em que ele é esmaecido, que a gente vê ali a passagem do tempo, que a gente de repente vê uma gastura ali nesse papel, ele preserva a intensidade. Então ele é intenso. Depois, as curvas são imperfeitas e duvidosas. E aí essa frase, meus amores, veja só, elas, as curvas, de súbito cometem suicídio. Afundam-se, aniquilam-se, pererã, pererã. Aqui, a gente sente o efeito, né? Mas a gente não necessariamente percebe o que aconteceu. O que aconteceu, do ponto de vista dessa frase, né? De como isso está colocado aqui, foi que ela já personificou este papel de parede. Ela já deu ali atributos a este papel de parede que não são atributos que nós damos a um objeto né, decorativo ali, um papel de parede inanimado. Então, o papel de parede comete suicídio. O papel de parede, as linhas do papel, as curvas do papel cometem suicídio, afundam-se, aniquilam-se em contradições inconcebíveis. Sim, é uma linguagem figurada, então, lógico, nós não estamos aqui na linguagem referencial,
Nós todos sabemos que as linhas não vão cometer suicídio, mas dentro da história, vamos ver que essa característica, né, esses atributos de ser vivente, essas personificações que ela vai associar ao papel de parede, vão se intensificar muito na narrativa e elas vão ser muito significativas. Então, a gente vai prestar atenção aqui, certo? Outra coisa, contradições inconcebíveis. Contradições inconcebíveis é algo que a pessoa que está vivendo um impasse, está vivendo um dilema, está vivendo uma situação, uma aporia, uma situação sem resolução, uma situação limite. Essa pessoa sente as contradições inconcebíveis. E aqui a gente não tem clareza ainda de quais são, a gente tem elementos, né, já dessas contradições inconcebíveis, mas veja que para a própria narradora, elas não estão tão claras. Mas o papel de parede, no papel de parede ela consegue enxergar que tem coisas demais, estranhas, irregulares, contraditórias acontecendo, né? E a gente vê esse papel de parede se destacar com imensa negatividade. Eu ia seguir pelo segundo, acho que eu peguei só o início, né? Pela parte seguinte, mas acho que eu vou deixar a parte seguinte para outro áudio para não ficar muito comprido. Então, o que eu li, o que eu comentei hoje foi só o iniciozinho. Papel de parede amarelo, né? Frase inicial. É muito raro que pessoas comuns, como John e eu, consigam alugar propriedades ancestrais para o verão. Nessa minha edição, isso é a página 11 do texto. E eu li, comentei, quer dizer, né, até a página 18, que termina com a frase: lá vem John, preciso pôr isto de lado, ele detesta que eu escreva. Então, a gente vai seguir adiante. Vou tentar ser menos, pegar menos detalhes para a gente não se alongar muito em cada segmento, mas por hoje é isso. Então, sigo adiante com essa narrativa, o papel de parede amarelo, no nosso próximo áudio.